Olá, eu sou Thaís Abreu e eu tô aqui nesse vídeo inaugurando esse canal e eu quero contar um pouquinho para vocês como eu iniciei toda a minha trajetória na confeitaria. E eu gostaria que você conhecesse a minha jornada, porque talvez você possa se identificar bastante com a minha história e quem sabe se inspirar aí, se você está querendo começar na confeitaria, você possa se inspirar em começar, em ter uma renda extra ou então levar isso como um negócio. Ou então, se você já está na confeitaria e está pensando às vezes em desistir, acha que não é para você, acha que tem que ter um dom, que tem que ter uma habilidade muito grande, saiba que eu quero que esse vídeo faça com que você se inspire e continue na confeitaria e leve isso até o final, porque a confeitaria é uma das coisas mais gratificantes na vida e ela salva muita gente, muitas vezes da depressão, traz uma renda extra, algumas pessoas levam como hobby. Então eu espero que esse vídeo inspire você de verdade a entrar na confeitaria ou a continuar na confeitaria. Bom, como eu disse, eu me chamo Thaís e eu nasci em São Paulo, em São Caetano do Sul. E desde pequena eu sempre vi minha mãe fazendo alguns docinhos para vender, para inteirar na renda dela, enquanto ela estava estudando. Ela é auxiliar de enfermagem e eu lembro que nessa época já era um pouquinho grandinha e eu via muito ela fazendo canudinho recheado com doce de leite. Ela fazia muita coisa pra gente lá em casa, fazia bolinhos, bolinho de chuva, um bolinho que chama coscorão, não sei se vocês conhecem. Então minha mãe sempre teve uma habilidade na cozinha, mas eu nunca tive habilidade na cozinha. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa guerreira e de uma certa forma ela sempre usou a confeitaria para trazer renda, para trazer algo naquele momento, algum dinheiro naquele momento que ela precisasse muito. Ela nunca trabalhou profissionalmente com isso, mas como eu falei, ela é auxiliar de enfermagem, hoje ela é aposentada, mas ela sempre usou a confeitaria para salvar algum momento ali que ela precisava, né, que ela estava necessitando ali. E como eu disse, eu nunca tive habilidade na cozinha, muito menos para fazer doces. Inclusive, algumas vezes na adolescência eu tentei fazer algum bolo, saía queimado, saía solado, saía horroroso. E eu me casei, vim morar no sul de Minas. E eu me lembro que enquanto eu trabalhava na empresa que eu estava antes de vir para cá, para ajudar no casamento, né? A gente estava noivo ainda e eu queria ajudar de uma certa forma, a gente estava com dinheiro curto e eu comecei a vender lá no escritório, vender brigadeiro com morango, eu pegava salgados congelados, comprava para revender lá, para o pessoal que queria tomar um café da tarde. Então assim iniciou assim, minha experiência com um doce, foi nesse momento que eu estava noiva. E lá em São Paulo eu trabalhava numa empresa que faz manuais de carro e eu trabalhava na parte de design gráfico. E eu sabia que eu iria casar e acabar indo embora de São Paulo, né? Vim morar aqui no sul de Minas. Então eu aproveitei o máximo aquele momento, aprendi muito naquela empresa. Sempre trabalho desde os 13 anos. E no momento que eu vim para cá, para sul de Minas, eu continuei trabalhando para eles como freelancer. E eu fiquei trabalhando para eles como freelancer mais ou menos uns 2 anos a 3 anos. E enquanto eu trabalhava para eles, dentro da minha própria casa, eu sempre trabalhei, depois que eu saí dessa empresa, eu sempre trabalhei em casa, então eu estava super acostumada a trabalhar em casa. E meu esposo trabalhava plantando morango, nessa época ele era morangueiro, né, que a gente chama aqui. E eu tinha minha renda, meu salário, trabalhando em casa, desenhando, fazendo aqueles desenhos técnicos para os manuais de carro e enviava por e-mail para eles e eu recebia tudo certinho como freelancer. Mas num dado momento, essa empresa, os sócios acabaram não se entendendo e desfizeram a sociedade. E aí dividiram também o pessoal que trabalhava com eles. E nessa época eles dispensaram o meu serviço e eu me vi sem trabalho. E eu fiquei por alguns meses pensando no que eu ia fazer, se eu trabalhava fora, mas trabalhar fora realmente não era algo que eu coloquei como opção. Quando a gente começa a trabalhar em casa, no nosso horário, a gente tem uma certa dificuldade para voltar àquela rotina normal, né? Que é pegar o do trabalho das 8 às 5h30, por exemplo. Então, definitivamente eu descartei essa opção. E pensando no que eu iria fazer, eu falei para o meu esposo que eu iria vender brigadeiro com morango. Porque lá em São Paulo eu vendia e eu via que o pessoal gostava demais. Porque a combinação do chocolate
bem docinho, com o azedinho do morango, faz assim uma explosão de sabor na boca. Então as pessoas sempre gostaram muito desse doce. E eu falei para o meu esposo que eu iria sair na rua vendendo brigadeiro. E ele me disse assim: olha, Thaís, eu acho que isso não vai funcionar porque aqui é a terra do morango, o pessoal, todo mundo planta morango e aqui ninguém come morango. Já está, vamos dizer assim, já está meio enjoado de comer morango, então aqui eles não comem. E realmente, se você vê nas padarias, não tem um bolo com morango no recheio. É difícil você encontrar um doce que tenha morango, apesar de a gente ter essa abundância de morango aqui nessa cidade. Mas eu desafiei e falei assim, não é possível, eu acho que eu vou tentar, pelo menos eu vou tentar porque eu preciso fazer alguma coisa para trazer renda, porque de verdade, gente, essa coisa de ser dona de casa não é comigo, eu não nasci para ser dona de casa. Eu me sinto muito realizada quando eu estou trabalhando, fazendo algo que eu vejo que eu estou dando resultado, que as pessoas estão gostando, que eu tenho um retorno daquilo que eu estou fazendo, tem aqueles desafios. Então, definitivamente, esse universo de dona de casa não era para mim e eu não me encaixava nesse perfil. Então, eu fiz uma travessa de brigadeiros com morango e eu fui para a rua vender esses brigadeiros. Mas eu sou uma pessoa muito tímida quando se diz respeito em abordagem. Quando se trata em abordar pessoas, eu sou extremamente tímida. E eu peguei minha travessa, fui vender porta em porta e comecei a tocar campainha, bater palma. Também não gostei desse estilo de vender porta em porta, batendo em porta. E por ser muito tímida, os 3 primeiros não, aí eu já desanimei demais. E aí, depois de um período tentando vender, eu voltei para casa, eu acho que tinha vendido apenas um brigadeiro com morango. Assim, entrar nesse universo e começar a vender para a galera não é simples assim. Pelo menos não foi simples assim comigo, por conta também da minha vergonha. E aí eu voltei para casa desanimada, aquela travessa cheia de brigadeiro, e a gente sabe que brigadeiro tem uma validade super curta, principalmente quando tem uma fruta dentro, né, como o morango. Eu não me lembro o que eu fiz com os brigadeiros, mas meu marido olhou, não disse nada, mas fez aquela cara tipo, isso aí não vai dar certo. Mas eu precisava continuar, eu precisava dar um jeito de vender, porque aquilo ali ia me tirar daquela situação sabe, monótona de estar só em casa e tudo mais. E eu precisava também ajudar meu esposo, eu precisava trazer uma renda para casa. E fui novamente, e aí eu descobri que dava mais certo, ao invés de ficar batendo porta em porta, de casa em casa, recebendo não quero, e incomodando as pessoas de uma certa forma, é assim que eu me sentia, era mais fácil eu passar de loja em loja no comércio, oferecendo para as balconistas, para as pessoas que já estavam lá, em salão de beleza, em salão de manicure, e isso eu fiz. E todo mundo começou a gostar muito desse produto e eu saía 3 vezes por semana para vender os meus brigadeiros no comércio local. Então, isso foi muito legal, isso foi de grande ajuda, porque me ajudou com essa timidez, eu fiz amizade, eu tinha minha renda extra, eu podia ajudar em casa e ajudei meu marido a pagar muita conta, aluguel, comprava aquilo que eu precisava. Então, eu comecei a ter essa liberdade e comecei a me descobrir como uma empreendedora, como alguém que poderia pôr a mão na massa, alguém que poderia fazer acontecer na minha vida, que eu poderia não ficar só dependendo de alguém me dar emprego ou dependendo do meu esposo me dar dinheiro. E os brigadeiros me proporcionou isso e comecei uma descoberta dentro de mim que eu poderia fazer mais. E as pessoas começaram a gostar tanto daquele brigadeiro que elas começaram a perguntar se eu não fazia brigadeiros para encomenda. E aí eu comecei a fazer algumas caixinhas de brigadeiro para as pessoas comprar para presentear para o namorado, para a namorada, para a mãe no Dia das Mães e tudo mais. E aquelas caixinhas fez muito sucesso. Eu fazia caixinhas de 6 brigadeiros, 12 e 20. E aí a cliente podia escolher a variedade de brigadeiros, como se fossem os brigadeiros gourmet, sabe? Mas não tão caros como gourmet, mas eram brigadeiros de maracujá, de paçoquinha, de ninho com Nutella, então de coco queimado, que as pessoas gostam até hoje. Então eu fazia aquela caixinha e vendi muito, muito, muito mesmo aquelas caixinhas. E junto com as caixinhas, depois eu comecei a fazer as marmitinhas de brigadeiro de colher, que também vendi muito. Então assim, foi uma descoberta muito grande para mim. E aí as pessoas começaram a perguntar se eu não fazia para festa.
E aí foi minha jornada, que até então eu trabalhava vendendo brigadeiro na rua, de comércio a comércio, depois começou minha jornada com encomendas, pequenas encomendas de caixinhas com brigadeiro, depois eu fui crescendo aos poucos, sabe? Enquanto isso, a dona de um restaurante me permitiu deixar os meus brigadeiros com morango no restaurante dela, que a saída era imediata, as pessoas pediam muito aquele brigadeiro com morango, e fui trabalhar também com as pequenas encomendas dessas caixinhas. E as pessoas começaram também a pedir para que eu fizesse para festas, e elas gostavam demais daquele tipo de brigadeiro. E entrei na jornada de festas. Começou com os brigadeiros, 100, 200, 400 brigadeiros, e também me perguntaram se eu fazia doces personalizados e coisas que eu não fazia. Mas quando a gente começa na confeitaria, a gente tem o costume de... Alguém quando chega pra gente e pergunta, você sabe fazer tal coisa? A gente às vezes não sabe, a gente fala, eu sei sim, pode deixar que eu faço. E aquela cliente tinha pedido que ia faltar bastante tempo para o aniversário da filha, mas na verdade ela sabia que eu não fazia nada com pasta americana porque ela viu minha jornada desde o começo, né? E ela falou, Thaís, você não gostaria de trabalhar com pasta americana porque eu quero fazer um aniversário, tá um pouco longe ainda e o tema vai ser Frozen e eu queria muito doces personalizados. E aí eu disse para ela, não, eu consigo sim. Ela sabia que eu nunca tinha feito, mas eu falei, não, eu consigo sim. Como tá um pouco longe a festa, eu vou treinar, eu vou comprar alguns marcadores, alguns cortadores desse tema e eu vou me aperfeiçoar aqui a técnica e aí quando tiver a sua festa eu faço. E foi dito e feito. Eu fiz a festa dessa pessoa e logo depois, quando descobriram que tinha alguém na cidade fazendo doces personalizados, que até o momento que eu conheço não tinha, e aí uma pessoa que ficou sabendo que eu estava começando a pegar encomendas de doces personalizados, ela agendou uma festa comigo, uma super festa. Eu lembro até hoje que a festa era do Príncipe Urso e era muito doce, gente, era muito doce. Eu nunca tinha feito, né? Tinha acabado de começar com doces personalizados, então eu nunca tinha feito tanto doce personalizado assim. Eu lembro que só de brigadeiro, acho que, se eu não me engano, foram uns 800 brigadeiro, 200 bombom com a carinha de urso, coisas nesse nível, sabe? E eu consegui fazer, eu lembro que eu madruguei muito, foi as primeiras vezes que eu madruguei fazendo doce, eu sempre fiz sozinha e tudo mais, então a gente tem que correr contra o tempo e se precisar madrugar, a gente madruga. Então foi a primeira vez que eu madruguei para poder entregar aquela festa do Príncipe Urso, que ficou linda, a decoradora é sensacional, né? Ela trabalha até hoje com isso, é sensacional, então ficou maravilhosa a festa e esta festa me deu uma repercussão muito grande, porque todos que foram lá e comeram, e depois as fotos que iam postando no meu Facebook, no meu Instagram, o pessoal começou a ficar encantado, apaixonado por aquele tipo de doce. Aí foi quando começou a minha jornada com festas personalizadas, e foram festas uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, graças a esta festa muito grande que eu peguei, foi que me deu uma porta de entrada para as pessoas que comeram o doce e viu que era de boa qualidade, viu que a decoração era muito bem feita, começaram a me divulgar boca a boca, e aí comecei a pegar várias festas personalizadas uma atrás da outra. E aí, obviamente, que as pessoas começam a pedir bolos também. Eu era muito reticente a pegar encomenda de bolo, por achar muito caro. Eu achava que a pessoa não ia querer pagar o valor daquele bolo, de pasta americana principalmente, mas por conta de alguns pedidos, eu entrei nesse universo e o meu primeiro bolo saiu bem ruim, porque eu não tinha os utensílios certos, eu não tinha as ferramentas certas, eu não tinha a técnica certa, então ele ficou bem feinho, mas ele saiu, eu consegui fazer. E aí eu disse para mim mesma que eu só ia pegar encomendas de bolo quando eu tivesse preparada para aquilo, quando eu tivesse segurança para fazer um bolo bem feito, um bolo com uma estruturação feita, um bolo também que seja gostoso, porque a pessoa paga um valor alto por um bolo de pasta americana, de 1, 2, 3 até 5 andares, então esse bolo tem que ter uma estruturação, esse bolo não pode cair no meio do caminho, tombar, rachar,
ter barriga. Então, tem que ter uma técnica, tem que ter uma estruturação muito boa, mas também tem que estar muito gostoso, nem molhado demais, nem seco demais. Então tem que estar tudo muito harmonioso entre decoração, estruturação e sabor. E segurança para transportar esse bolo aonde for dentro do carro e chegar inteiro na festa da cliente e permanecer inteiro durante a festa, até cortar esse bolo. Então eu decidi que eu só iria pegar encomenda quando eu tivesse com tudo isso. E aí foram muitos cursos, fiz 2 cursos em São Paulo presencial, fiz cursos online, muitos cursos online, até que a minha insegurança para bolo, gente, era muito grande mesmo. Até que eu me sentisse segura de pegar a encomenda desses bolos. E aí comecei a pegar a encomenda desses bolos e aí foi um outro patamar, né? Desafios, dedicação. E para resumir a história, agora no ano de 2020 entrou essa pandemia, eu já queria parar com os doces e com os bolos em dezembro. E por que eu queria parar? Porque eu queria fazer outro projeto. Eu descobri o marketing digital e eu, por ter trabalhado muito tempo com informática, eu sempre fui muito apaixonada por informática. Eu dei aula de informática quando eu era pequena, em vez de pedir boneca para minha mãe, eu pedi um Pense Bem. Não sei se vocês lembram do Pense Bem, eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. Então eu sempre fui muito apaixonada por esse universo de informática, eu sempre fiz muitos cursos e aí, junto com a confeitaria, eu comecei a estudar muito marketing digital e me descobri no marketing digital. Comecei a ficar apaixonada por marketing digital e eu estava muito assim, pensando em algo novo, pensando num plano B. E eu na minha vida tenho alguns ciclos, né? Às vezes eu fecho um ciclo para começar outro e tudo bem com isso. E aí eu comecei um outro ciclo com o marketing digital, mas eu sabia que se eu parasse com a confeitaria, de alguma forma eu iria voltar, porque o meu desejo, na verdade, era parar com as encomendas, parar de fazer essas festas e começar a ensinar confeitaria. Quando eu vi que eu tinha aprendido muita coisa e que eu poderia passar para as pessoas tudo isso, então eu tive esse desejo de ensinar. E aí, aprendendo marketing digital e juntando com confeitaria, esse seria para mim os melhores dos mundos, né? Então foi isso que eu fiz. Eu parei com a confeitaria no meados de 2020, quando começou a pandemia, e eu deixei tudo guardadinho, minhas estecas, formas de bolo, tudo que eu comprei, eu deixei guardadinho, tudo guardadinho, porque eu sabia que eu iria voltar ensinando essas técnicas, ensinando muita coisa. Então, para mim foi muito difícil ir fazer cursos. Eu fiz, como eu falei, fiz 2 cursos presenciais em São Paulo, mas eu paguei passagem, eu paguei alimentação, eu paguei hospedagem em hotel. Fora o preço do curso, que não é barato, um curso presencial é bem caro mesmo. Mas mesmo assim eu investi, aprendi muito. Então eu sei quanto é difícil você ter pertinho da sua casa ou online mesmo um bom curso que te ensine passo a passo sobre confeitaria, sobre modelagem, sobre temperagem de chocolate, sobre um recheio gostoso, massas de bolo, coberturas, técnicas, algumas dicas para você armazenar, validade. Tudo isso era bem difícil para mim nessa época. E eu aprendi muito ao longo desses anos a me virar, a aprender a substituir. Às vezes não tinha uma ferramenta, eu acabava substituindo por outra. Porque eu moro numa cidade bem pequena, eu não moro mais em São Paulo, onde você tem muito mais coisas, onde você tem lojas especializadas nisso, gigantescas. Aqui não, aqui nós temos lojas em outra cidade, que é 1 hora daqui. Então você vai comprar um cake board, que é aqueles pratos para bolo, às vezes não tem o tamanho que você quer, não tem o formato que você quer, né? Não tem a marca que você gosta de usar, você não tem aquela espátula que você gosta de usar. Então, ou você acaba comprando na internet, mas você acaba pagando caro por isso, porque você tem que pagar o frete também. Então, na confeitaria, você tem que ser a arquiteta, você tem que ser a cozinheira, você tem que ser a desenhista, você tem que ser artista. Então, você acaba tendo vários tipos de habilidades, e esses anos na confeitaria me trouxeram muitas habilidades que eu consegui me virar muito bem sozinha.
Então, eu digo que a confeitaria aqui é a confeitaria raiz. Aquela confeitaria que você sabe se virar, você sabe dar um jeito, você sabe consertar. Então, a arte da adaptação na confeitaria, ela também é muito importante. Se você ficar preso só nas coisas que vêm de confeitaria, você fica maluco, porque quando você não achar, você vai se desesperar. Então, essa arte de saber adaptar é muito importante e eu tive que aprender tudo isso durante esses anos. Então, é isso que eu quero passar aqui nesse canal. E como eu aprendi muito e aprendo muito esse universo de marketing digital, eu estou no marketing digital desde 2018, então eu quero trazer também para esse canal, para esse projeto, muitas dicas, muitas técnicas também de marketing digital para a confeitaria, para que vocês possam aprender a vender todos os dias. Você não vai mais correr atrás de cliente, o cliente vai correr atrás de você. E isso é muito bacana, isso é muito legal. Então tudo isso eu vou falar muito aqui nesse canal. Vocês sejam muito bem-vindos a esse canal, que vocês possam aprender muito, que possamos fazer uma comunidade muito bonita aqui nesse canal e no Instagram também, que é o I Love Sugar BR. E vamos caminhar nessa jornada, nessa confeitaria raiz, aprendendo muito, vendendo muito. Então, se você quer aprender para uma renda extra, seja muito bem-vindo. Se você quer aprender porque você gosta e só quer usar como hobby, fazer para os seus filhos ou fazer para os seus parentes, seja muito bem-vindo também. E se você quer levar isso adiante, fazer disso um seu negócio muito lucrativo e você ter um diferencial na sua cidade, você ser reconhecido na sua cidade, seja muito bem-vindo também. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, dá um like pra mim, comenta aqui, tá? Deixa uma mensagem aqui nos comentários para eu conhecer você, eu saber se você vai estar junto nessa jornada comigo. E se você já é confeiteiro, confeiteira, ou se você está querendo iniciar nesse ramo de confeitaria, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler o comentário de vocês, tá legal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou Thaís Abreu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!